Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube, mais uma vez. Hoje temos o caso da família Bedrin. Eles eram naquele momento uma família poderosa e bastante unida, para dizer a verdade. Até que do nada, um dia decidiram não sair mais de casa. Evidentemente, isso foi uma notícia bastante grande onde viviam e com o tempo se tornou cada vez pior. É isso que venho contar para vocês hoje. É incrível o que essa família fez e o que passaram para chegar até esse ponto. Não deixavam absolutamente ninguém entrar, obviamente não deixavam jornalistas passar e nem mesmo o carteiro podia se aproximar. Se vocês estão interessados neste caso, fiquem confortáveis e tragam algo para comer, pois será longo. Na tela vocês podem ver o resto dos meus casos. Abaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir. Sem mais delongas, vamos começar. A família Bedrin, aristocrática com títulos de nobreza, remonta ao século XVII. Embora fizessem parte da classe alta e desfrutassem de seus privilégios sociais e econômicos, todos os membros da família trabalhavam arduamente para manter a economia familiar. Eles eram conhecidos como pessoas normais, bons vizinhos, nada fora do comum até por volta de 2000. O que vocês estão vendo agora é a árvore genealógica, uma parte crucial dessa história, para que seja compreendido ao pé da letra. A pessoa que está no topo é a matriarca desta família, Guillemette de Bedrins. Peço desculpas se pronunciar algo errado. O problema é que tudo está em francês, então não consigo imitar bem o sotaque. Abaixo dela estão seus filhos, Ghislaine, que é a pessoa principal neste caso, e seus irmãos Charles, Henry e Philippe. Junto a eles, também estão seus cônjuges, Christine de Bedrins, John Marquand e Brigitte Martin. E também estão neste quadro seus filhos. No entanto, não vou colocar os filhos de Philippe, já que eles não participaram tanto deste caso como os outros. Então, vamos partir do ponto de vista de Ghislaine. Ela tinha alguns problemas com a escola de seus filhos, a instituição Les Femmes Secrétaires. Naquele momento, Ghislaine estava extremamente preocupada, pois a escola aparentemente ia fechar e seus filhos estavam no último ano. Ela queria que continuasse, assim como outros pais muito preocupados. Naquele ano, então, ocorre uma disputa legal por parte de Ghislaine e os pais dos alunos contra a então direção da escola. Aparentemente, este lugar estava em bancarrota, então eles se uniram para que as crianças não perdessem os anos de aprendizado e assumiram a escola. Junto com eles, para ajudá-los legalmente, havia um homem chamado Vincent David, um advogado que naquele momento conseguiu que ganhassem o caso. Após o julgamento, Ghislaine foi nomeada diretora do local. Contudo, seus problemas não acabariam ali. A falência da escola era real. Ou seja, ela precisava de muitas coisas. Faltavam suprimentos, precisava de manutenção, já que este prédio era bastante antigo e, além disso, seus computadores estavam obsoletos. Enquanto ela voltava a se estressar, Vincent David recomendou alguém. Ele disse para ela consultar seus problemas com os computadores com Terry Tilly, que aparentemente tinha uma empresa de manutenção. O que Ghislaine não sabia naquele momento era que ele não recomendava a empresa de Tilly porque confiava no trabalho dele. Mas sim porque ele devia dinheiro a ele e pensou que talvez, dando-lhe trabalho, poderia recuperá-lo. A princípio, a aparência de Terry Tilly não causava nenhuma grande impressão. Ele era um homem magro, de óculos, vestia-se normalmente, sempre de terno, realmente não parecia uma pessoa fora do comum. Podemos dizer que era uma pessoa pouco intimidadora. Mas com o passar do tempo, ele foi se tornando cada vez mais confiável para Ghislaine, tornando-se indispensável para ela. O que eu quero dizer é que neste tempo de estresse, Ghislaine tinha muitos problemas que Tilly parecia poder resolver sem nenhum inconveniente. Sempre que algo acontecia, ele tinha uma resposta preparada no dia seguinte. Parecia, além disso, prestar muita atenção ao que ela dizia, estar atento ao que ela precisava e sempre a servir. De fato, ele conseguiu resolver o problema com os computadores em apenas um dia. Assim, Tilly se tornou rapidamente uma pessoa de confiança para ela. Ela poderia perguntar qualquer coisa sem se preocupar, pois ele teria uma resposta certa. Com o tempo, então, o relacionamento dessas duas pessoas passou de trabalho formal para serem amigos próximos diretamente. Ele parecia muito competente, sempre ocupado, indo para diferentes trabalhos e lugares, sempre com algum turno, conferência ou algo para fazer. O que lhe dava uma aparência ainda mais ocupada, de homem de negócios, o que, de certa forma, também lhe dava ainda mais confiança.
Também ajudou que o advogado que o apresentou a essa pessoa disse que ele era muito poderoso, que era dono de empresas e conhecia outras pessoas, ricas e com muito poder. Ela seguiu, a partir de todos esses elogios a ele, cegamente seus conselhos. Ela começou a contar detalhes sobre sua vida, família, os problemas em seu casamento e com a herança que tinham. Tilly no início a ouvia e ia recolhendo e guardando informações. Tudo isso era para usar mais tarde. E enquanto esperava que a história se desenvolvesse, ela foi dando conselhos a Ghislaine de como gerenciar a escola. Ela, de fato, ao ver como ele tentava ajudá-la, perguntou a Vincent David por que essa pessoa tão poderosa gostaria de dar conselhos. Ele disse a ela que Tilly estava interessado por ver o potencial na escola, e que a razão por trás de por que conseguiram assumir a escola e mudar a direção tinha sido porque ele havia influenciado os mais altos executivos, fazendo Ghislaine pensar que na verdade devia a recuperação da escola a Tilly. E é assim que ele começa a se envolver cada vez mais com essa família. Primeiro ele faz isso pelo lado de Ghislaine, ela o apresenta ao seu filho e ao seu marido, seu filho começa a confiar nele. Mas a única pessoa que sempre esteve alerta foi o marido de Ghislaine, John. Este homem que vocês veem agora mesmo sofreu as consequências por muitos anos por estar contra essa pessoa. Uma das primeiras vezes que o ouviu falar, soube desde aquele instante, naquele mesmo momento, que essa pessoa estava mentindo ou que diretamente estava exagerando sua vida. No entanto, Tilly não se importou com isso e continuou tentando se infiltrar um pouco mais na família. E Celine chegou a confiar tanto em Tilly que pedia conselhos a cada passo que dava em relação à escola. Cada decisão que ela tomava, consultava primeiro com ele. Além disso, terminou sendo de tanta importância para sua vida e para este lugar, que ele cobrava o dobro que ela. Pouco a pouco, ele acabou dominando toda a sua vida. Com o passar dos anos e as informações que ela lhe dava, ele começou a estabelecer os vínculos que essa família tinha. Que tipo de propriedades e imóveis possuíam, como se comportavam e em que trabalhavam. Tudo isso serviu para formar uma estratégia maior, algo que lhe desse mais poder do que já tinha na escola. É então, no ano de 2003, anos depois de conhecer Ghislaine, que Tilly finalmente é apresentado à sua família. Anualmente, essa grande família organizava um festival em seu castelo em Montflancan. Este era o momento em que Tilly começaria a jogar para valer. Ghislaine já havia falado muito sobre sua família. Ela sabia todos os detalhes sobre cada um dos membros, sabia o que eles gostavam, em que trabalhavam, no que estavam interessados no futuro, sabia sobre o que deveria falar para chamar a atenção deles. Ademais, ela o descrevia com elogios para sua família. Então eles estavam preparados para conhecer uma grande pessoa, um proprietário de empresas, um especialista em muitos temas diferentes. Ele desempenhou um papel quase perfeito. Naquele dia em que ele jantou, falou com cada pessoa sobre algo que lhes interessava pessoalmente. Trouxe temas para a mesa que eram incríveis para eles e havia estudado tão bem cada assunto do qual falava que acabou surpreendendo a todos. Por outro lado, John, marido de Ghislaine, não acreditava no que ele dizia e não gostou dele desde o início. Então pode-se dizer que ele foi a única pessoa que ficou isolada de o que logo faria, Tilly. E é então que durante todo o mês de agosto, Tilly ia todos os dias ao castelo. Falou com os 11 membros da família individualmente, trazendo um tema diferente e particular para cada um deles. Com o tempo, conseguiu manipular os filhos da mesma forma que fazia com Ghislaine. E até chegou a dar à família conselhos sobre investimentos que claramente ele controlava. Começou também a ajudar um pouco mais nos problemas da família em conjunto. Por exemplo, eles tinham uma propriedade que haviam vendido há algum tempo e estavam sendo processados porque estava em más condições. Ele supostamente se juntou ao advogado Vincent David para ajudar a resolver isso, e de fato o caso foi resolvido. No entanto, eles atribuíram tudo isso à ajuda de Tilly, como se ele tivesse sido o Salvador Supremo que resolveu o caso para eles. No entanto, não foi assim, mas não vou entrar em detalhes sobre isso. O importante é que a família acreditava que a ajuda dele era indispensável, que ele podia fazer coisas únicas. Em linhas gerais, ele fez com que todas essas pessoas acreditassem que ele era uma pessoa muito importante, rica, poderosa e também de extrema confiança. Então eles até deixaram seus filhos se aproximarem dele e tentarem aprender com suas maneiras de agir. Eles queriam investir em suas empresas, queriam que ele lhes desse conselhos sobre outros investimentos, e até estavam muito felizes que uma pessoa tão qualificada estivesse ajudando-os. E é então que começa o pior.
Se estão ouvindo este vídeo de pé, por favor, sentem-se, porque o que vem a seguir pode ser demais para processar. Um dia depois de toda a família concordar que ele era uma pessoa muito importante para eles, decidiu dizer-lhes que tudo isso ia além de um simples interesse. Tilly disse a eles que era um agente secreto, membro de uma organização secreta do governo, cujo propósito era lutar contra a corrupção em todas as suas formas. E que esta família, como muitas outras, eram alvos de uma organização maligna de maçons e ele tinha o dever de protegê-los. E que eles, além disso, eram o que restava das famílias nobres e que por isso essas organizações malignas estavam atrás deles, particularmente. Uma loucura, digamos. Qualquer pessoa pensaria que alguém que dissesse isso seria enviado a um hospital psiquiátrico ou, no mínimo, seria descartado. No entanto, esta família, por algum motivo, e pode ter sido justamente pela quantidade de tempo que ele passou fazendo, que confiaram nele, acreditaram nele. Ele já havia passado 3 anos planejando tudo o que ia fazer, então, no final das contas, ele havia alcançado seu objetivo. Essas pessoas acreditavam nele e acreditaram na base de seu grande plano, de volta. Todos, exceto John, marido de Ghislaine, sabiam desde o início que tudo que ela dizia era absurdo. Quando ele ouviu que ela era uma agente secreta, não acreditou e pensou que ela estava louca. Além disso, em um momento, Tilly também comentou com ele que se alguém mais tocasse sua bolsa além dele, ela explodiria. Ela contou a ele um monte de coisas sobre sua vida de agente secreta que ele simplesmente não podia acreditar e estava certo. Porém, ele não pôde fazer nada, pois a família já havia caído na armadilha e estavam dispostos a acreditar em tudo que ela dissesse. Tão boa foi a manipulação que, depois de um tempo, ela conseguiu fazer com que a família expulsasse o marido de Ghislaine, dizendo que ele era parte do grupo inimigo. Tudo isso acontecia enquanto ele estava na Inglaterra. Em um momento, ele teve que ir para este lugar porque estava sendo acusado de fraude. Devido às várias ameaças legais, ele decidiu partir antes de ser prejudicado. Mas para a família, ele disse que tinha ido para este lugar apenas para cumprir uma missão. E enquanto isso, ele falou com eles por telefone e por e-mail, e mesmo assim conseguiu persuadi-los. Através de chamadas e e-mails, ele fez Ghislaine acreditar que seu marido a traía. Ele alegava ter fotos e vídeos da traição, que ele tinha outra família, que tinha outra mulher, ou também que estava esperando para deixá-la e ficar com o dinheiro e ir com outra mulher. Além disso, ele também chegou a insinuar que ele tinha algo a ver com a morte de sua falecida irmã anos atrás. Ela também mencionou que um grupo de maçons estava tentando assumir a escola, pois o território era aparentemente muito bom. E ela constantemente lembrava que estava em uma missão e que tinha aliados em todos os lugares, que vigiavam a família o tempo todo para garantir que ninguém os machucasse. Quando saíam à rua, ele costumava olhar para as pessoas e fazer gestos, fazendo-a acreditar que eram parte de sua equipe. Essas pessoas provavelmente nunca respondiam ou pensavam que ele era outra pessoa. Mas claro, é uma coisa tão difícil de negar, porque você não vai a cada pessoa que passa ao lado para perguntar se conhecem aquele homem. Então, ele poderia sair com essas mentiras o tempo que quisesse. Foi assim que ele começou a convencer a família de que havia pessoas perseguindo-os. Que não estavam apenas tentando tomar posse da escola, mas também estavam perseguindo-os pessoalmente para matá-los. Ele conseguiu aos poucos convencê-los de que cada pessoa na rua era um inimigo, e assim também conseguiu isolá-los completamente. Inicialmente, fez Ghislaine, Philip e Bridget morarem na escola abandonada naquele momento. Tilly tinha um plano para reabrir a escola fechada e torná-la melhor. No entanto, a escola estava sob seu poder e ele não estava pagando as contas. Ou seja, eles não tinham luz, água, gás, não tinham nada para reabri-la. Além disso, ele havia dito que tudo o que acontecia era um plano dos maçons, então não deveriam se preocupar, pois ele estava pensando no próximo passo. Portanto, eles também precisam entender que ele pediu a essas pessoas para ficarem dentro deste lugar, junto com outros professores, também sem recursos, eles não tinham nada para fazer dentro desse lugar. Também, sob ordens de Tilly, a família esvaziou todas as suas contas bancárias, que seriam cerca de 5 milhões de euros, e transferiu o dinheiro para uma conta da Blue Light Foundation. Uma espécie de seita dirigida por Jax Gonzalez, que seria também o cúmplice de Tilly e quem atuaria mais tarde frente à família. Para continuar um pouco mais com a história, de acordo com o que lhes foi dito, Jax era mais o chefe de Tilly. Então ele sabia muito mais sobre essas organizações secretas e também era ainda mais poderoso. Tilly disse à família que era necessário transferir todo esse dinheiro para que pudessem garantir estar protegidos.
Isso significa que aos poucos Tilly o convenceu de que, dando-lhes dinheiro, poderiam garantir a manutenção da operação que os protegia. Este senhor Jack Gonzalez, aliás, era parte do golpe, como eu disse antes, ou seja, não era uma pessoa que estava sendo enganada nem nada do tipo. Ele realmente queria enganar mais pessoas e assim continuar ganhando dinheiro. Ele, quando se apresentou a essas pessoas, assumiu o personagem de um homem misterioso. Uma pessoa que precisava sair do quarto para se comunicar e atender chamadas longe de todos. E agia de uma maneira bastante firme, o que tornava toda a história ainda um pouco mais crível. E é assim, dentro deste contexto, que Tilly consegue fazer com que a família se autossequestre. Tilly convenceu quase todos os membros desta família a se autossequestrarem, ficando em suas casas. Primeiro, ela fez com que se isolassem do mundo em sua mansão, e isso foi o início de todo o resto do plano. Eles não podiam atender o telefone, entrar em contato com ninguém do exterior ou atender a campainha. Eles não podiam permitir a entrada do carteiro, nem atender as chamadas de amigos ou familiares distantes. E, portanto, Shin, o marido de Slane, aos poucos foi se distanciando cada vez mais da família. Não sem antes assegurar-lhes de que este homem estava completamente louco e que estava controlando-os. No entanto, o que Tilly permitia que eles fizessem era colaborar com dinheiro na luta contra seus inimigos. Ele continuava pedindo dinheiro a eles, mesmo sem deixá-los sair de casa. E fazia com que eles só pudessem sair para comprar ou ir ao banco para justamente fazer as transferências. Mais tarde, ele os fez abandonar o castelo, alegando que estavam em perigo novamente, e os transferiu para uma casa em Telaide, que seria sua residência de verão. No entanto, isso não ocorreu apenas pela confiança que tinham nele, mas também por uma série de eventos infelizes. Como exemplo, temos primeiro o consultório de Charles Henry, que misteriosamente se inundou, pois tinham bloqueado as calhas que impediam a passagem da água. Alguém as havia bloqueado com um suéter, no que parecia ser algo proposital. Roubaram 4 carros da família em um período muito curto de tempo, quase um após o outro. Além disso, sem nenhuma razão aparente, um grupo de pessoas agrediu o filho de Ghislaine, o que a fez ficar cada vez mais paranoica. Então, tudo isso junto fez com que acreditassem sem dúvidas nesta pessoa, porque parecia que realmente alguém estava perseguindo-os. Esses são apenas 3 eventos que os fizeram se sentir perseguidos, dentre muitos outros que aconteceram. Não podemos confirmar que todas essas coisas foram por ele ou que ele mandou fazer ou que ele fez pessoalmente. Mas a maioria das pessoas que veem este caso pensam o mesmo. Provavelmente a maioria dessas coisas foram feitas apenas para que caíssem cada vez mais na armadilha. Nesta casa de verão, viveram por 5 anos sozinhos e isolados do resto do mundo. Tilly disse-lhes para não usarem nem calendários nem relógios, portanto, não havia maneira de sequer poderem controlar quanto tempo havia passado. Enquanto a família estava trancada, Tilly continuava tomando decisões com o dinheiro deles, vendendo propriedades e transferindo de conta para conta. Afinal, ela possuía todas as senhas e informações bancárias de cada familiar. E ela vivia da melhor maneira possível enquanto essas pessoas estavam com o mínimo indispensável. Em 2008, o caso da família Bedrins começou a ganhar relevância na mídia local. Tudo isso impulsionado pelas denúncias de Tim, que em 2008 já vivia em outro lugar. Ele já havia sido expulso da família e, portanto, começou a revelar essa história na mídia. Cada vez mais ganhava força. Ele continuava indo a entrevistas em jornais, continuava dando sua opinião sobre o que estava acontecendo, para divulgar a situação e poder salvá-los de uma vez. E começou a ser conhecido como os reclusos de Montfranquin. Estava cheio de rumores e mistérios desde o início. As pessoas não sabiam o que pensar, porque é muito raro ver uma família inteira. 11 membros isolados do resto do mundo. Por mais que se tentou dizer à família uma e outra vez o que estava acontecendo, eles não acreditavam em nada além do que Thierry lhes dizia. Eles enviaram jornais com a notícia e entrevistas para que compreendessem sua situação. No entanto, eles riam e acreditavam que os jornalistas eram ou muito tolos ou muito ingênuos. Pensavam que eles tinham a verdade absoluta e que o que esse homem havia contado era indiscutível. No entanto, é a partir disso que alguns dos membros começam a perceber que algo estava acontecendo, mas muito lentamente. No entanto, Tyrion, em vez de ser afetado por tudo isso, usou a seu favor para dizer que as forças malévolas estavam tentando perseguir a família. Então ele fez com que eles deixassem esta casa e se mudassem para onde ele estava, em Oxford, na Inglaterra. No entanto, ele fez isso dividindo-os, o que é uma grande tática dentro do que é manipulação.
Por quê? Porque grandes grupos de pessoas são mais difíceis de controlar do que grupos menores. Ele fez com que os diferentes grupos vivessem em lugares muito pequenos para eles, quase sem dinheiro, porque segundo ele não podia realmente dá-los. Não sei porquê. E ele também fez com que começassem a brigar entre eles. Mas o que vou dizer a seguir é ainda mais incrível do que o anterior. Isso é uma história como a que te contam na cientologia para te prender? Se você não sabe do que estou falando, assista ao vídeo sobre esse assunto específico, disponível no link que está na tela. Mas eu vou explicar para vocês. Christine, uma das adultas da família, começou a duvidar dos acontecimentos. Ela se mudou para a Inglaterra quando Tilly disse a ela, mas como já estava suspeitando, estava um pouco contra o que estava acontecendo. Supostamente ela tinha ido resolver tudo isso, tinha ido resolver o problema do dinheiro, porque evidentemente sabia que estava sendo roubada, mas esse homem virou toda a situação. Quando ela decidiu confrontá-lo sobre esses problemas, ele explicou que ela e sua família tinham o que se chamava de transmissão, que era uma espécie de segredo implantado em sua mente desde gerações atrás, que era passado de geração em geração em famílias aristocráticas. Este segredo guardava o esconderijo de uma grande fortuna que eles naquele momento precisavam. E era algo que supostamente ajudaria a acabar com a desigualdade no mundo. O bom disso, na verdade, é que ela não caiu tão facilmente. Ou seja, apesar de ter que continuar com a história porque sua família a obrigava e porque ela estava sob muita pressão deles, ainda assim, em sua mente havia algo que já havia feito clique e ela já entendia que tudo isso provavelmente não era verdade. A primeira coisa que ela pensou sobre essa história é que era ridículo. Como ela não podia escapar de tudo isso, decidiu ajudar Tilly a procurar a transmissão, a procurar esse tesouro, a encontrar essa memória que supostamente estava perdida em sua mente. No entanto, apesar de ter tentado muito se lembrar, ela não conseguiu, porque não existia. É então que, numa tentativa de encontrar o tesouro e baseando-se numa memória que Christine tinha, Tilly os envia para a Bélgica para procurá-lo. Então ela manda ela e seu marido, mas eles voltam de mãos vazias, pois nenhum banco na Bélgica tinha qualquer fundo aberto em seu nome. Ao não encontrar nada, Tilly fez com que toda a família se voltasse contra ela, isolando-a ainda mais. Nesse momento, não apenas ela estava morando na casa de Tilly na Inglaterra, mas também a maior parte da família, incluindo os filhos. Exceto os de Philip, que desde o começo discordaram de tudo o que ocorria. Então, a partir disso, toda a família pensou que ela estava escondendo propositalmente essa lembrança, a transmissão, para ficar com toda a fortuna para ela mesma. Devido a tudo isso, então, Tilly decidiu que o melhor que podia fazer era antagonizar todos, fazendo com que os 4 principais adultos da família que estavam na casa se voltassem uns contra os outros, dizendo-lhes que um deles tinha a transmissão, e que não comeriam, dormiriam ou iriam ao banheiro até que um deles revelasse o segredo. Graças a este novo método de tortura, conseguiu que a família aceitasse vender a mansão que tinham na França, esta mansão que havia passado por gerações, para justamente ficar com todo o dinheiro para ele mesmo. Na verdade, este foi um dos pontos-chave para desvinculá-los deste homem. Foi uma das únicas vezes em que a família se posicionou firmemente diante de uma decisão que Tilly tomava. Ela alcançou seu objetivo através da manipulação. Mas alguns deles já estavam com um pé fora de tudo isso. É então que no início de 2018, o primeiro a escapar oficialmente é Philip. Ela estava se cansando, ele teve uma briga com a família e digo briga física, não apenas verbal. Terminou ferido, feriu membros de sua família e acabou fugindo. Após fugir, ele voltou para a França e foi detido em um hospital psiquiátrico. Porque naquele momento ele estava sofrendo um ataque de raiva. E também muita confusão devido aos anos de dano psicológico impostos por Tilly. Contudo, como seus filhos se mantiveram distantes disso tudo, sua recuperação foi mais rápida que a de outros familiares. Por exemplo, sua filha Lawrence Parker entrou em contato com o ex-marido de Ghislaine para poder remediar a situação. Mais tarde, em 2009, no início daquele ano, Christine também consegue escapar. É então, graças a tudo isso e graças às pessoas que já estavam fora contando a história, que as forças policiais finalmente puderam fazer algo. Finalmente tinham depoimentos completos das atrocidades que essa pessoa fez com a família e poderiam finalmente iniciar uma operação internacional para capturá-lo. A polícia britânica interceptou o telefone de Tilly e ouviu seus planos de viajar para a Suíça. É com essa informação que, depois de montar uma operação em 21 de outubro de 2009, Thierry Tillet é capturado em Zurique. Finalmente.
Mas então, sabendo tudo isso, quem era realmente Thierry Tillet? Thierry Tillet nasceu em 1964 em Bois Colômbia, a noroeste de Paris. Ele estudou direito, mas não completou a graduação. Além disso, pelo que eu sei, ele está casado com uma mulher chamada Jessica Diner. E ao longo dos anos, ele se envolveu com várias empresas duvidosas. Pelo menos 2 pessoas que ele conhecia disseram que foram abandonadas por ele em troca de dinheiro. O primeiro desses homens era Hugh Gosset. Ele apresentou Thierry a um advogado chamado Vincent Davy, que mais tarde se juntaria à família Ghislaine e que também apresentaria, como já disse no início, Thierry mais tarde. Segundo David, ele diz que inicialmente essa pessoa o contratou para um trabalho jurídico em um desenvolvimento imobiliário, mas nunca pagou os honorários. Como compensação, ele disse que Tilly prometeu torná-lo proprietário deste projeto para pagar-lhe mais tarde. No entanto, nunca cumpriu a promessa. É por esses meios que chega a terceira grande fraude, que tinha a ver com Ghislaine e sua escola, tornando-se não apenas o empregado com o maior salário da instituição, mas também o conselheiro mais confiável de Ghislaine. E, portanto, teve acesso a todo o resto da fraude que tinha a ver com sua família. Além disso, houve vários testemunhos sobre o que ele fazia dentro deste lugar, de pessoas como Martine Gourdin, que era uma professora principal dentro do instituto. Ela disse que grandes quantidades de dinheiro na conta bancária da escola eram desviadas para outras contas que não lhes pertenciam. E além disso, ela também comentou justamente isso, que a escola parou de pagar as contas, cortando assim todos os serviços. Ela também conseguiu se hospedar na escola, tendo um quarto no térreo, e ainda colocou um guarda 24 horas para se proteger. Mas uma das coisas mais interessantes que ela descreve neste encontro no instituto é que Tilly em um momento fechou toda a escola e fez com que Jacques Gonzalez, seu chefe, supostamente entrasse para visitá-lo a ele e a Ghislaine e dar-lhes novas instruções. O que ela conta é que ninguém o viu, apenas estavam meio assustados com a atitude desta pessoa. Mas uma professora também disse que viu um homem baixinho, com chapéu, andando pelos corredores rapidamente. O que foi uma história que eles nunca puderam esquecer, simplesmente porque era uma situação tão fora do comum. Isso é o que Tilly fazia. Realmente não se tem muitos dados sobre sua infância, já que a maioria das coisas que ela disse mais tarde são coisas inventadas. Mais que tudo porque seu pai estava vivo e, de fato, esteve no julgamento, onde testemunhou que todas as coisas que ele dizia eram mentira. Então eu não posso dizer mais sobre quem era este homem, porque de fato nós não sabemos. Por outro lado, ele também fez com que Ghislaine se divorciasse de seu marido, Shin, que foi expulso de casa de uma maneira muito estranha. Ela encontrou uma luva e um vaso de flores em sua casa, sem nenhuma explicação. E o que ela fez? Em vez de pensar, como qualquer pessoa normal, que talvez alguém as tenha deixado lá por acaso, isso preocupou o resto da família. E todos foram contar isso para Tilly para que ela desse uma resposta. Estavam em um estado tão paranoico que pensavam que qualquer coisa era um sinal de morte. E Tilly, que de fato não sabia a origem daquelas coisas. Ela respondeu que era um sinal de uma organização secreta maligna, que estava dizendo a eles que estavam em perigo, basicamente que estavam sendo ameaçados. E ainda acrescentou que Jean, o marido de Ghislaine, naquela época estava com eles, fazia parte da organização e estava contra ela. Ela não gostava dele, pois sabia que ele reconhecia suas mentiras, então queria se livrar dele. Então ele disse a Ghislaine que ela deveria se divorciar dele, deixá-lo com palavras exatas e a 1 hora exata. Ele disse que seria às 3:30 da tarde daquele dia. Ela deveria ir até onde ele estava e dizer exatamente que queria abandoná-lo e que não queria mais estar à mercê de sua organização. Ela jogou a luva do navio de rosas aos seus pés e se divorciou. Jean não entendia nada do que estava acontecendo, pois desconhecia a origem daquelas coisas. E, sinceramente, segundo ele, não queria se separar. Acima de tudo, uma vez que foi isolado da família, também não deixaram ele ver seu filho. Toda vez que ele ligava, não atendiam, e a última vez que ligou, Ghislaine atendeu. Ela disse que eles não podiam sair para lugar nenhum, nem mesmo para o funeral da mãe, porque havia explosivos nos carros. E desligou. Uma loucura. E por trás de tudo isso, evidentemente, há uma explicação psicológica de como toda essa história aconteceu. De acordo com um psiquiatra muito importante da França, Daniel Zaguri, Terry Tilly seguiu à risca tudo o que os grandes manipuladores fazem. Os quais, é claro, também podem ser encontrados em lugares muito famosos, como, por exemplo, seitas que vimos neste canal e grupos deste estilo. Como, por exemplo, a Cientologia, que tem o caso lá, na primeiro que está na tela.
Segundo ele, Tilly cumpriu cada uma das fases para levar a família a essa loucura excêntrica que tinham. Primeiro, ela se encarregou de identificar e explorar as fraquezas de cada membro, estudando-os de perto. Então, aproveitando essa vantagem, ela implantou em cada um teorias conspiratórias, assegurando que a família estava em perigo e que havia forças do mal perseguindo-os. E para assegurar essa imagem de pessoa onisciente que ela tinha, estudou cada tema para sempre ter uma resposta. E por último, uma das maiores táticas usadas no que é manipulação, que também podem ver em casais em si, é afastá-los de toda influência externa. Ela rompeu relações com vizinhos, funcionários da casa, policiais, jornalistas e todos ao seu redor. Mas também cortou os laços com outros familiares que soubessem o que ela estava fazendo. Além disso, quando ela pediu que eles removessem os calendários e os relógios, fez com que se desorientassem, tornando muito mais fácil controlá-los. Da mesma forma, durante o julgamento, ele foi examinado para ver se era um psicopata e notícias não era apenas isso. Era um homem muito inteligente e com ótima memória, que conseguiu acompanhar tudo passo a passo, para controlá-los definitivamente, como faria uma seita ou uma organização deste estilo. Ou seja, ele usou seus recursos, sua inteligência e tudo mais para controlar a família e se tornar temporariamente milionário, porque não iria durar para sempre. No entanto, ele transferiu parte dos fundos para contas privadas em paraísos fiscais para que ninguém pudesse acessar esses rendimentos. No entanto, ele não conseguiu aproveitá-los e provavelmente nunca o fará. E é então que chegamos ao julgamento e à condenação. Afinal, o que mais demorou, claro, foi a restauração psicológica da família. Eles tiveram que se tratar por muito tempo. Houve momentos em que essas pessoas não distinguiam a realidade ou não distinguiam quem eram pessoas normais e quem eram seus inimigos. Eles mantiveram essa história na cabeça por muito tempo e tiveram que ser investigados. Porque Tilly, para se livrar, mesmo que por um tempo, de toda a investigação, tentou envolver um dos filhos da família, que atuava como advogado para eles, no roubo do capital que haviam sofrido. Basicamente, em vez de se ocupar apenas dos casos com os quais a família estava enfrentando, Tilly também conseguiu envolvê-lo em todas as vezes que fugia para a capital. Portanto, ele também teve que se defender e foi, em parte, um grande problema. No entanto, obviamente saiu limpo porque estava sob a influência deste homem. Não foi muito difícil pegá-lo, foi difícil, mais precisamente, convencer a família de que não era um acobertamento ou o ataque de um inimigo. Eles ainda acreditavam em suas palavras, algo inexplicável. Além disso, mesmo aqueles que já haviam deixado o culto ainda refletiam sobre seus ensinamentos. O maior desafio era tirá-los de caça e fazê-los confiar no mundo externo. Para isso, várias operações foram conduzidas, nas quais a família continuava a não acreditar no que lhes estava sendo dito. Felizmente, como nesse tempo eles já haviam capturado a Tilly, eles começaram a se desprender um pouco de suas histórias, mas muito lentamente. O julgamento contra Tilly e seu cúmplice, Jacques González, ocorreu em 4 de outubro de 2012 e a sentença foi dada em 13 de novembro, encontrando Thierry Tilly e Jacques González culpados sob as acusações de lavagem cerebral, tortura e sequestro. Naquela época, a imprensa internacional francesa já o chamava de Guru de Montflancan, e o fato de ter enganado 3 gerações desta família foi amplamente conhecido. Também foi muito conhecido o montante em euros que ele enganou deles. Ele tirou 5 milhões de euros desta família. No julgamento, 10 dos 11 membros manipulados por ele compareceram. A matriarca Guillemette, infelizmente, havia falecido no ano de 2010. Quanto a Tilly, tentou se defender dizendo que havia perdido muito dinheiro, ajudando essa família que havia agido por conta própria. E, além disso, durante sua declaração, começou a dizer um monte de mentiras que, sinceramente, eram risíveis. Disse que era a pessoa mais rica da França e membro desta família. Além disso, começou a insinuar que estava conectado a várias famílias reais ao redor do mundo. Mas, obviamente, tudo isso era mentira. Ele tinha um delírio místico, estou dizendo. Tilly foi finalmente condenado a 10 anos de prisão e González a 5. Menos o tempo que já passaram presos aguardando o início do julgamento. Além disso, eles deveriam devolver todo o dinheiro que haviam enganado desta família, mas apenas 200 mil euros foram recuperados. O restante possivelmente se encontra, como eu disse antes, em contas em um paraíso fiscal. Passou 10 anos condenado na prisão, ainda tentando manipular outras pessoas e ainda conseguia. Eles o transferiram de um lugar para outro, até que, após 10 anos, o enviaram para este hospital psiquiátrico, onde talvez passe o resto de sua vida. E é assim que chegamos ao fim desta história. Espero que tenham gostado, porque acabou de tirar toda a minha energia, ou seja, não consigo falar fisicamente, minha boca está muito mal, ou seja, minha mandíbula está como, por favor, chega.
Então, bem, aqui terminamos o vídeo, espero que tenham gostado, aqui estão meus Patreons e os membros do canal. Cansei de falar sério, não aguento mais. Novo vídeo disponível. Inscreva-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo. Adeus.